Tanto Abrão quanto Naor eram casados. A mulher de Abrão era Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha do seu irmão Arã. Ele teve 2 filhas, Milca e Iscá. Olá, bem-vindos. Este é o comentário bíblico João 8:32. Olá, é um gosto enorme estar aqui para mais uma análise detalhada. O gosto é meu e hoje temos uma missão bastante específica. Nós vamos dissecar um texto que, à primeira vista, pode parecer, bem, um bocadinho aborrecido. Aquelas listas genealógicas que o pessoal costuma saltar, não é? Exatamente. O clássico registro notarial. Estamos a falar de Gênesis 11, versículo 29. Mas, se nós pensarmos bem, imaginemos a tarefa de selecionar a fundadora de uma nação inteiramente nova. Certo? Uma linhagem que, segundo a promessa, vai trazer a redenção ao mundo inteiro. Uma tarefa com um peso histórico monumental. Nem mais. A lógica humana ditava logo que a escolha devia recair sobre, não sei, alguém jovem no auge da fertilidade e com uma espiritualidade imaculada. Claro, o currículo perfeito, digamos assim. Pois, mas o texto que vamos ler hoje apresenta-nos exatamente o oposto. Introduz-nos a uma mulher que, além de ser incapaz de gerar filhos, estava imersa no epicentro de uma cultura de idolatria pagã. E é precisamente esse paradoxo que torna a arquitetura literária desta passagem tão genial. Genial porquê? Quer dizer, para quem nos ouve, como é que uma lista de nomes pode ser genial? Repara no ritmo. Se nós lermos os versículos anteriores, há ali uma cadência quase matemática. É sempre a abrir. Este gerou aquele, que gerou aquele outro, desde Sem até Abrão. Uma velocidade vertiginosa. Exato. É uma visão macroscópica. Mas depois, de repente, chegamos ao versículo 29 e, bam! O autor trava a fundo. É um afunilamento, não é? A câmara narrativa muda logo de foco. Completamente. Sai daquela visão secular e foca-se de forma quase cirúrgica num detalhe doméstico. Introduz mulheres na história e dá-lhes uma identidade nominal. Na tradição hebraica antiga, quando isso acontece, é um sinal vermelho de que o eixo da história vai mudar. E essa travagem obriga-nos a olhar para aquela família específica. Portanto, temos Abrão e Naor, ambos casados. A mulher de Abrão era Sarai e a mulher de Naor era Milca. E o texto também diz que Milca era filha de Arã, que era pai de Milca e de Isca. Sim, é uma teia familiar bastante entrelaçada. Pois é, e há um detalhe sociológico aqui. Casar dentro da mesma família alargada era muito comum no Antigo Oriente Próximo. Sem dúvida, do ponto de vista antropológico, era um mecanismo de defesa deles, preservar terras, fazer alianças tribais. Proteção mútua, basicamente. Há algo muito maior a acontecer. Esta não é só uma árvore genealógica de uma família da Mesopotâmia. É a infraestrutura da promessa. Nem mais. É ali que Deus está a delinear as fronteiras de onde vai sair o cumprimento do seu plano. O que me fascina é que no hebraico antigo nós sabemos que os nomes nunca são só para chamar a pessoa para jantar. Pois não, são declarações de destino. E eu andei a ver as raízes lexicais destas personagens e levanta-se aqui um padrão incrível. Vamos começar por Sarai. Vamos a isso. Normalmente a malta pensa que Sarai e a sua forma posterior, Sara, são exatamente a mesma coisa. Sim, é uma confusão comum. Mas a raiz hebraica, sharar, significa governar ou ter o domínio. Só que a terminação em Sarai dá-lhe um caráter possessivo. Minha princesa. Exato. Minha princesa é um título de nobreza, claro, mas restrito ali àquela tenda, àquela tribo. É uma observação exegética brutal essa, porque a diferença não é só ortográfica. Quando, em Gênesis 17, Deus lhe muda o nome. Deus tira-lhe o pronome possessivo. Exatamente. Tira a limitação. Ela deixa de ser a princesa do clã nómada de Abrão, fica só Sara, que tem um alcance universal. Deus decreta-a como a princesa das nações. Uau! É uma elevação de propósito gigante. E o padrão de realeza não fica por aí, porque depois temos a cunhada, a Milca. Que também não é um nome ao calhas. Nada disso. A raiz de Milca é Malak, que aponta para o verbo reinar. É literalmente rainha. Portanto, o texto apresenta-nos uma princesa e uma rainha.
O palco fica todo montado para uma dinastia grandiosa. E é aqui que eu acho que há uma grande ruptura, porque aparece uma terceira mulher, a Isca. A famosa Isca. Pois, e pela lógica esperávamos outro título de realeza. Mas a raiz de Isca, Nasak ou Saka, significa algo como a que observa ou a protegida. Quebra completamente o padrão literário. E depois, e isto é o que mais me intriga, o texto abandona a Isca logo a seguir. Menciona ali e desaparece. Porquê referi-la sequer? Repara, isso é economia narrativa das escrituras a funcionar em pleno. Escrever naqueles pergaminhos era caríssimo, cada letra contava. Certo. O autor menciona Isca para dar total precisão histórica e identificar o quadro familiar completo. Mas a partir daí adota um filtro altamente seletivo. Abandona o que não serve à linha da promessa? Exato. Deixa para trás o que não é central ao plano divino e foca-se naqueles que carregam a promessa. A Isca testa a veracidade histórica da família, mas a providência manda a câmara focar só na princesa. E é precisamente aí que a narrativa choca de frente com uma parede. Cria-se esta expectativa monumental em torno da a minha princesa, Sarai. E no versículo a seguir, Vem o balde de água fria. o maior balde de água fria da época. O texto diz-nos que Sarai era estéril, não tinha filhos. Num contexto em que a fertilidade era praticamente o único valor social e dinástico de uma mulher. É ruína total. Constrói-se uma ponte majestosa de nomes reais, só para a deitar abaixo no minuto seguinte. Mas essa contradição é a chave de tudo. É a pedra angular disto. Para percebermos o porquê, temos de ir ler o que o João Calvino escreveu nas Institutas da Religião Cristã. O Calvino tem uma abordagem fantástica a isto. Tem. Ele debruça-se sobre este aparente impasse e diz que escolher uma mulher estéril não foi um acidente de percurso que Deus teve de desenroscar. Não foi um plano B. Longe disso, foi a condição absolutamente necessária para a manifestação da graça. Ou seja, nós humanos gostamos de ver sucesso com base no mérito ou na biologia. Se a Sarai fosse jovem e fértil, o que é que acontecia? O mérito ia todo para a carne, para a biologia dela. Iam dizer que era natural. Teve um filho. Normal. Exatamente. O Calvino argumenta que a eleição divina opera de forma deliberada na impossibilidade humana. Ao usar o ventre estéril da Sarai, Deus corta o mal pela raiz e não há espaço para a glória humana. Quando o Isaac nascer, décadas depois, ninguém vai poder dizer que foi da genética. E impossível. Tem de ser reconhecido como um milagre puro. A esterilidade, na perspectiva de Deus, não é o fim da linha. É só o cenário escuro que ele precisa para a luz do milagre brilhar mais. Isso é lindíssimo e leva-nos a outra dimensão de impossibilidade que eu diria que é ainda mais pesada. A espiritual. Sim, porque há uma ideia feita que até aprendemos muitas vezes na escola bíblica ao longo dos anos, de que esta malta foi escolhida por ser muito santa. O mito do patriarca puro. Pois, nós olhamos pelo retrovisor da história e assumimos que Deus escolheu o Abrão e a Sarai porque eles eram a família mais certinha do bairro. Mas a geografia diz-nos o contrário. Completamente o oposto. Eles vinham de Ur dos Caldeus. E Ur não era uma aldeia pacata com malta a adorar o Deus verdadeiro em segredo. Era a capital da idolatria, não é? Era o coração do culto lunar, ao deus Nana. A Ellen G. White, no livro Patriarcas e Profetas, dedica um capítulo incrível à vocação do Abrão, onde explora este fosso espiritual. E o que é que ela diz? Ela sublinha que a idolatria não era só um ambiente em redor da família de Terá, era algo que os definia. O próprio texto bíblico apoia isto em Josué 24, versículo 2. Diz claramente que Terá, pai de Abrão, servia a outros deuses. Ou seja, estavam atolados em paganismo. Estavam mergulhados na idolatria até ao pescoço. Isso muda a forma como olhamos para a graça. Não foi um prémio de bom comportamento. Nada. É a graça imerecida na sua forma mais destilada. Deus atua de forma soberana não por causa das grandes qualidades morais deles, mas apesar da sua degradação. Portanto, temos dupla impossibilidade. Sarai é biologicamente estéril e a família é espiritualmente estéril. É o quadro perfeito para Deus operar a redenção. E no meio disto tudo, há aqui uma curiosidade teológica. Quando eu estava a preparar as notas para podermos dissecar o episódio hoje,
Cruzei-me com os comentários do John Wesley. Ah, sobre a Isca? Exato. Ele fala daquela teoria que alguns estudiosos defendem de que a Sarai e a Isca seriam a mesma pessoa. Sim, é uma hipótese exegética curiosa. Que o texto estaria a dar duas alcunhas para mostrar as origens da Sarai, não é? É, mas repara que o próprio Wesley é muito cauteloso com isso. Ele diz alguns pensam. Ele não transforma isso num dogma inabalável. Claro, quando o texto cala, a gente não grita. Exatamente. Mas o que eu acho mais genial na análise do Wesley não é se a Isca é ou não a Sarai. É a forma como ele percebe que Gênesis 11:29 não está só a fechar o passado, está a pavimentar o futuro. Como assim? A menção detalhada a Naor e a Milca. Wesley percebe que a Milca não é uma mera figurante na narrativa. Ela é uma semente estratégica. Espera, porque é dela que vão descender figuras importantes mais à frente, certo? Todo o edifício da nação de Israel. É do casamento do Naor com a Milca que nasce o Betuel, que vem a ser pai da Rebeca. Que depois casa com o Isaac. E dessa mesma linha vêm mais tarde a Raquel e a Lia. As 12 tribos dependem diretamente destas raízes familiares. A providência já estava a preparar a esposa do Isaac antes do Isaac ser sequer uma promessa credível. Isso dá-me arrepios, a sério. O texto está a resolver problemas que só vão aparecer dezenas de capítulos mais à frente. A economia de Deus nunca falha. Isso mostra que esta genealogia tem ecos na eternidade. E é fascinante ver como a perspectiva bíblica sobre a Sarai muda, porque no capítulo 11 de Gênesis ela é a estéril, não é? A mulher sem esperança. Mas no Novo Testamento, Fica no pódio dos heróis da fé. Em Hebreus 11, versículo 11, pois é, isso valida o ponto do Calvino que falámos há bocado. O autor de Hebreus imortaliza a Sara não pelas vezes que ela tentou ajudar Deus com os seus próprios planos, nem pela biologia dela, mas sim porque, perante o impossível, ela confiou. ela ganha força a partir da própria incapacidade. E no Antigo Testamento também vês isso. O profeta Isaías, no capítulo 51, o povo de Israel está num momento de desespero total. E o que é que Deus lhes diz? Olhai para Sara. Olhei para a rocha de onde fostes cortados. Exato. Se eu conseguir trazer uma nação daquele ventre estéril lá em Ur dos Caldeus, acham que não consigo restaurar esta ruína agora? É um apelo à memória do povo. A incapacidade é apenas o material de construção que Deus prefere usar. E a Milca que também volta a aparecer, de forma muito cirúrgica, em Gênesis 22. Logo depois da prova no Monte Moriá com o Isaac. Exato. O Isaac sobrevive ao altar, a promessa está intacta e a narrativa faz logo uma pausa para dizer: e entretanto a Milca teve filhos. A confirmar que a linhagem de onde vai sair a esposa para o Isaac também já está lá garantida. Nenhum detalhe é solto, nenhuma vírgula está lá a mais. Isso faz-me pensar muito na nossa vida prática, de quem nos ouve hoje. Porque nós vivemos numa era em que somos reduzidos a dados A números e folhas de cálculo. e algoritmos. A sociedade moderna trata as pessoas como peças de uma engrenagem fria e distante. E a sensação de insignificância atinge muita gente. É um peso enorme. Mas, ao dessecar este pequeno versículo bíblico, nós vemos uma perspectiva completamente oposta sobre o valor de cada pessoa, não é? É uma mudança de paradigma. A economia divina funciona ao contrário da nossa. Para Deus não há personagens secundárias. A Sarai não fazia ideia do que estava a acontecer. Nenhuma. Naquele exato momento de Gênesis 11, ela não sabia o peso redentor que tinha. Ela só lidava com a vergonha da esterilidade e com um silêncio angustiante. Ela não podia adivinhar que o nome dela seria evocado milhares de anos depois como um pilar da fé. Claro que não, e o mesmo se aplica a nós. O que o texto nos prova é que, nos bastidores da nossa própria vida, naquilo que achamos que são as nossas piores limitações, atrasos ou coisas irrelevantes, a providência está a trabalhar de forma contínua. Uau! Quer dizer, começamos com um versículo de uma genealogia árida, cheio de nomes antigos, difíceis de pronunciar, e encontramos a estrutura da graça a operar na falha humana. É isso que a Bíblia faz se prestarmos atenção. Provamos que Deus não precisa de cenários limpos e perfeitos para agir. A esterilidade e a idolatria de Ur não foram o fim da Sarai, foram apenas a base onde a promessa se assentou. E eu acho que há um pensamento muito profundo que devíamos levar para casa a partir disto tudo. Diz-me, Ao olharmos para figuras como a Sarai, a Milca e a própria Isca que ficou ali no silêncio do texto,
confrontamos-nos com a nossa visão curta da vida. E a grande questão que fica a ressoar é esta: até que ponto o que hoje te parece um mero detalhe, uma espera chata ou um obstáculo impossível, não será exatamente a matéria-prima que a Providência está neste momento a usar em silêncio para edificar o amanhã? Que pensamento monumental! Muda mesmo a forma como enfrentamos as frustrações do cotidiano. Fica o desafio de estarmos atentos às demoras e aos detalhes aparentemente inúteis da nossa jornada, porque pode ser aí que o extraordinário está a nascer. Foi um privilégio gigantesco caminhar por estas verdades e desbravar a arquitetura deste texto contigo. O privilégio foi todo meu, foi uma reflexão fantástica. E assim encerramos a nossa reflexão de hoje, que é a perspectiva sobre as pequenas coisas nunca perca a visão da grandeza do que podem vir a ser. Um abraço e até à próxima análise.